certinho, bem direitinho? Ok. Ok. Então, vamos lá, gente. Eu escolhi, o Sandro me disse assim, qual é o título, né? Eu falei, eu sou péssima para títulos, mas achei que esse fazia sentido. Dei uma conversadinha com o ChatGPT, preciso confessar aqui para vocês, botei lá o que eu queria falar, o ChatGPT me deu umas dicas de títulos, e saiu esse, eu achei muito bonito, Entre Vozes e Silêncios, a escuta como ponte entre educadores e adolescentes em tempos de hiperconexão. Porque eu acho que esse é o grande desafio do momento para quem convive com adolescentes, para quem educa, a gente conseguir que eles nos escutem, que a gente estabeleça uma comunicação e, sobretudo, que eles nos escutem. Eu acho que é isso. Então, vamos lá, Sandra. Pode passar aí. Apareceu, Gabi? Não, você tá, eu acho que, para mim, não. Então, vamos voltar. Coisas do modelo. É a tela cheia. Eu que fiz errado. Agora foi. Agora tá bonito, agora foi. Então, eu falei para vocês já um pouquinho, mas agora está gravando, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou psicanalista, mediadora de conflitos familiares e na escola, né? Eu gosto muito dessa... as pessoas, assim, mas o que significa mediar conflitos? É resolver treta, tá, gente? As escolas me chamam quando tem muita treta. Tem um índice de violência grande, bullying. Então, eu vou para falar sobre isso, né? Resolver conflitos que às vezes os adolescentes entre si não conseguem resolver e os adultos com os adolescentes não conseguem resolver. Sou autora de um livro que se chama Lara é onde minha mãe está, que foi publicado em 2021, se eu não estou enganada, e também sou mãe do Rafael, um menino que completou aí 11 anos de idade, e que foi com ele que eu caí nesse mundo de psicanálise, de mediação de conflitos, porque o Rafael sempre me trouxe muitas perguntas curiosas, muitos desafios, e me fez ir atrás disso. Vamos lá, então. Pode passar, Sandra, por favor. Eu comecei, né, com esse slide, assim, para a gente tentar contextualizar um pouquinho do que é a adolescência hoje, como que a gente vê o adolescente hoje, né? Então, eu tentei pensar, assim, que a adolescência é uma travessia. Eu gosto muito dessa palavra travessia. É uma travessia onde a gente tem transformações físicas, cognitivas e emocionais, né? Onde eles começam a se perguntar sobre quem são, né? A que grupo eu pertenço? Acho que é um momento de formação de grupo, de percepção de si mesmo. Então, né? Pergunta sobre identidade. É uma fase, um momento da vida onde a gente tem esse luto simbólico da infância, né? Eu já não sou mais uma criança, mas eu também não sou um adulto ainda. Então, eu estou me despedindo, né, de algumas questões da infância e entrando no mundo do desconhecido, porque para eles muitas coisas novas e desconhecidas. E é um momento, assim, de conflitos internos que muitas vezes são expressos, eu gosto de pensar em silêncios, em explosões e ironias, né? Eu escuto muito dos pais que reclamando dos filhos que eles são muito sarcásticos, que eles são muito irônicos, e para quem assistiu Divertidamente 2, tem uma parte do filme que eu acho sensacional, que é onde eles trazem o sarcasmo, que é um abismo, assim, é tipo um cânion gigante, assim, expressando o sarcasmo da adolescência, porque é isso, assim, né, eles têm muito desse sarcasmo internalizado, mas eu acho que o grande que, assim, desse momento da vida do adolescente é a questão do silêncio, sabe? Eu acho que o silêncio com relação aos adultos é o que pega muito. Eu vejo os pais me trazendo muito isso, assim, como que eu faço para ele falar? Como que eu faço para saber da vida dele? Ele não fala mais. Eu vejo dois momentos da vida, essa reclamação dos pais. Quando são pequenininhos, assim, as crianças quando são pequenas, assim, que elas não conseguem se organizar ainda, e eles têm essa preocupação, assim, do que está acontecendo, que eles não conseguem entender, e quando se tornam adolescentes, que eles começam a se fechar, começa a ter essa separação um pouco maior,
né, dos cuidadores, a identificação com outros grupos, que não aqueles que eles estavam antes, então começa a ter essa separação. E aí coloquei ali, né, que na adolescência tudo está em suspensão. O corpo, a identidade, o desejo, o adulto que escuta precisa acolher essa instabilidade. Porque é difícil para eles, é difícil para quem é mãe, pai, e é difícil também para quem é adolescente. Eu acho que são dois lutos, né? O luto dos pais, desse filho que era uma criança e que agora está crescendo. Então, a gente também vivencia esse luto de não saber muito bem como é que vai ser, e o luto do adolescente dessa infância, né? De quem ele foi, e também de não saber quem ele vai ser, quem que ele vai se tornar. Pode passar. Aí, eu disse assim para o Google, quais são as reclamações que os adolescentes têm mais jogado na internet hoje em dia? O que eles mais têm pesquisado, o que eles mais reclamam, o que eles mais perguntam? E aí o Google me trouxe algumas, eu selecionei apenas algumas aqui, que eu colei com as coisas que eu escuto deles, que são as coisas que eu escuto na escola, quando eu vou para a sala de aula para conversar com eles, ou que eu escuto, né, na própria clínica psicanalítica do adolescente. Eles não me escutam de verdade. Essa aqui, eu escuto, acho que de todos os adolescentes que eu atendo, se referindo aos pais, eles não me escutam de verdade. Eles invadem minha privacidade. Também, é muito corriqueira. Eles falam com sarcasmo ou ironia. Agora, veja bem, os pais reclamam que os adolescentes usam a ironia, mas os adolescentes também reclamam que os pais usam ironia e sarcasmo. Eles já vêm com a resposta pronta. Tipo assim, eles nem sabem o que eu quero. E eu me lembro muito do meu pai, quando eu ia falar com ele quando eu era adolescente, eu dizia pai, ele dizia não. Ele nem ouvia, não. Então é mais ou menos tipo isso, assim, que os adolescentes reclamam, eles nem sabem o que eu quero. Eles já vêm com a resposta. Eles julgam tudo o que eu faço. Eles comparam tudo com o tempo deles. Essa aqui também, eu escuto demais essa. Eles só falam de responsabilidade, mas não perguntam como eu estou. Eles acham que tudo é culpa do celular. Então, essas aqui são uma das maiores reclamações que os adolescentes trazem quando a gente está falando de comunicação entre adultos e adolescentes. Pode passar, Sandra. E aí eu perguntei para o Google, o que os pais de adolescentes estão pesquisando na internet? O que eles estão pesquisando quando eles querem saber alguma coisa sobre os filhos? O que eles perguntam? E aí o Google me disse, como conversar com um adolescente fechado que não quer falar? Como estabelecer limites sem brigar? Como lidar com o uso excessivo do celular e das redes sociais? Como entender o comportamento do meu filho adolescente? Como falar sobre temas difíceis, sexo, droga, bullying, saúde mental? Como melhorar o diálogo com o adolescente na escola? Como ser ouvido pelo meu filho? Frases que... Olha, essa que eu achei legal. Eles perguntam quais são as frases que ajudam na conversa com os adolescentes. E como lidar com desrespeito, respostas grosseiras. Selecionei essas porque essas também são coisas que aparecem na clínica quando eu converso com os pais, porque a clínica com o adolescente, a gente conversa demais com os pais. Quando eu começo um atendimento com adolescente, eu sempre começo conversando com os pais primeiro, para entender, né, o que eles estão buscando, qual é a ideia deles, como é que eles enxergam o filho. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, essa percepção de como que os pais estão enxergando aquele adolescente, para depois eu tentar elaborar com aquele adolescente, né, como que ele é, como que ele se vê, como que ele percebe. E é muito doido, porque parece, assim, que a gente está falando de duas pessoas diferentes. Então, quando eu pergunto para os pais, assim, quem é aquele adolescente, geralmente eles me trazem coisas muito organizadinhas, sabe? Ele é desorganizado, ele é bagunceiro, ele é muito estudioso, ele enfim, ele adora futebol, eles trazem as coisas organizadinhas. E quando a gente vai conversar com adolescente,
a gente percebe que tudo é meio desorganizado, ele ainda nem sabe exatamente do que ele gosta. Às vezes eles trazem coisas assim, eu acho que eu gosto de futebol. Que eles estão vivendo esse momento que é de questionar essas certezas que eles tinham até agora. Será que é isso mesmo? Será que eu gosto mesmo? E isso é difícil pra caramba para os pais, porque a gente começa num momento de perder as certezas. Como assim, né? Não quer mais fazer isso? Mas você sempre quis fazer isso. E eu uso alguns exemplos meus aqui para ilustrar, porque eu acho que acabam fazendo sentido. Quando eu era adolescente, eu queria fazer direito, queria ser advogada. Sempre quis, desde picuchas. E aí estava tudo certo. Até o 3º ano do ensino médio, eu, né, estava inscrita para fazer direito. Aí chegou no 3º ano, na metade do 3º ano, eu cheguei para meus pais um dia no café da manhã e disse assim, quero fazer história. E foi o caos, foi a crise. Porque como assim? Mas tu queria fazer direito. Eu digo, mas eu não quero mais, agora eu quero fazer história. Mas como que pode mudar da hora para outra? Eles me disseram. E é sobre isso, é sobre se questionar essas certezas que até então eram tão sólidas e que de repente não são mais, né? E eu me lembro que na época eu acabei fazendo história e direito, porque eu não conseguia sustentar essa decepção de não seguir mais por um caminho que era tão certeiro, que era tão certo que era o que eu ia fazer, e acabei fazendo as duas coisas durante um tempo, sustentando as duas coisas durante um tempo. Vamos lá, Sandro. Próximo. Como acontece a comunicação entre adolescentes? Então, como é que os adolescentes conversam entre si? Eu acho que para a gente conseguir se conectar com os adolescentes, a gente primeiro precisa entender como que é a comunicação deles. Como é que eles falam entre eles. Eu levei um tempinho, assim, eu confesso que quando eu comecei a lidar mais com adolescentes, eu pensava, meu Deus do céu, é caótica a comunicação. Mas aí a gente começa a entender, né, a escuta é algo assim que, quando a gente vai para ouvir mesmo, é algo que nos aproxima demais. Então, a comunicação do adolescente, ela é rápida, ela é dinâmica, né, por isso que eles usam muitas abreviaturas, muitos emojis. Se a gente parar para olhar as conversas deles no WhatsApp, no Discord, nas redes sociais, é tudo abreviatura, tudo né, emoji, tudo simplificado. Ela é rápida, ela é dinâmica, precisa de respostas rápidas. Quer ver um adolescente em sofrimento, é você dizer para ele, espera, não responde agora. Nossa, entra em sofrimento, eu preciso responder. Mas por que tem que ser agora? Não, porque eu preciso responder. Assim como eles esperam que eles sejam respondidos rapidamente. O uso intenso de redes sociais e apps de mensagens não é uma comunicação falada, eu costumo dizer, é uma comunicação muito escrita e uma comunicação muito quando é presencial, pelo corpo, pelo olhar. É uma linguagem própria, cheia de gírias e códigos que às vezes a gente fica boiando, que nem eu digo aqui no Sul, a gente não tem nem ideia do que eles estão falando, precisa pedir tradução. Tem adolescentes, às vezes, na clínica que eu peço para eles, traduz essa parte para mim, por favor. Às vezes vem umas gírias, umas palavras que você nunca escutou, e você fica assim, o que será que isso quer dizer? Aí tem que pedir tradução. Autoexpressividade emocional, né? Então, eles botam uma carga emocional grande na comunicação, embora às vezes a gente adulto não perceba, mas tem. E a busca de reconhecimento e validação. A comunicação do adolescente, ela está muito voltada para esse reconhecimento e para essa validação. Principalmente, não mais agora dos pais, embora ainda exista, mas ela não é mais a principal, mas sobretudo do grupo onde eles estão inseridos, dos colegas, daquele grupo que eles escolheram para fazer parte. Então, a linguagem, a comunicação do adolescente, a gente precisa entender que ela é diferente da forma como a gente se comunica. Isso quer dizer, então, que a gente não consegue estabelecer uma comunicação? Não, ao contrário, mas a gente precisa entender as especificidades. Eu costumo dizer que, assim como as crianças, se a gente tem uma questão, acho que é bem uma coisa para pensar, assim, quando a gente vai explicar alguma coisa para uma criança, a gente usa uma linguagem diferente para que aquela criança entenda. Só que quando a gente vai fazer isso
conversar com o adolescente, a gente não leva isso em conta. Geralmente a gente trata na comunicação os adolescentes como se fossem adultos já, como se fossem pares, e não são. Então é importante entender que a linguagem deles também é diferente, e que muitas vezes a compreensão também vai ser diferente, porque ainda está se desenvolvendo, ainda é um cérebro em desenvolvimento. Então, ainda precisa que a gente pare, que a gente olhe, que a gente entenda o ambiente onde ele está inserido, para que essa comunicação possa ser a mais assertiva possível. Toca, Sassa. E aí eu quis trazer um pouquinho, gente, dessa hiperconexão digital, né, que é uma coisa que a gente tem escutado falar tanto. Teve a série Adolescência aí, que né, foi um boom nas redes, nas mídias, né, falando sobre essa questão dessa comunicação que é feita entre os jovens, né, trazendo linguagens que muitos pais não conheciam, que se assustaram. Eu quis trazer um pouquinho, então, para a gente pensar, assim, como que essa comunicação no digital tem acontecido. E aí eu trouxe um cenário atual, então, onde a gente tem aí múltiplas telas e excesso de estímulos, né? Às vezes o adolescente, ele está na rede social, no celular, ele está ouvindo uma música aqui no ouvido, ele está no computador jogando ou conversando também numa outra rede social, e ele ainda às vezes tem a televisão onde ele está acompanhando alguma coisa. Então, é múltiplas telas, excesso de estímulos. Redes sociais como palco e esconderijo, né? A gente, eu acho que a pandemia contribuiu bastante para isso, mas a gente vem aí num cenário onde o digital é o que impera. Então, eu crio um avatar, jogo na rede, e é atrás dele que eu me escondo, né? Daquele eu ideal. Aquele eu ideal eu construo e ali eu me escondo. E é por isso que o relacionamento, as relações presenciais têm sido tão difíceis para os adolescentes. Por isso que cada vez mais eles se escondem atrás de redes sociais, né, ficam nos quartos, ao invés se comunicando com o mundo por ali, ao invés dessa interação pessoal, na vida real mesmo. A gente tem mais contatos, mas a gente tem menos encontro, que é isso que eu falei. Então, a gente conversa com muita gente, a gente supostamente tem muitos amigos, mas a gente tem menos encontros, né, presenciais, a gente se relaciona presencialmente menos. Se você pergunta para um adolescente hoje, quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? Quem é a pessoa com quem você tem mais intimidade? Muitos vão dizer uma lista de 4, 5, 6 pessoas, quando não mais. Tem alguns que me dizem assim, não, eu tenho vários, assim, todo mundo é confiável, todo mundo tem intimidade, todo mundo é muito próximo. Porque é essa coisa da conexão. Se a gente pegasse um adolescente de 20 anos atrás, provavelmente fizesse essa mesma pergunta, o adolescente ia listar 1, 2, 3 nomes de pessoas mais próximas, mais íntimas, com quem se abre, com quem compartilha segredos, com quem compartilha desejos. Hoje em dia, a gente escancara na rede social. Os adolescentes, eles escancaram desejos, intimidades, né? A gente tem aí as redes sociais privadas, os privadões, eu adoro que eles usam esses termos, privadões, que muitas vezes os pais têm nem ideia que existem, né? Eu fiz uma palestra, até compartilhei com o pessoal do NEPA, eu fiz uma palestra numa escola pública aqui de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, acho que faz uns 3 finais de semana, 4, sobre bullying, e um pouco também dessa questão da hiperconexão digital. E aí eu recebi, na semana seguinte, uma mensagem de uma das mães falando sobre que ela tinha ido olhar o celular da filha e tinha descoberto que a filha, então, tinha lá 10 perfis, não sei quantos perfis, em redes sociais, que ela desconhecia. E nesses perfis era onde a menina trocava mensagens, que ela ficou bem assustada, tinha algumas questões de pornografia, tinha mensagens com pessoas
muito mais velhas, assim, então os adolescentes, eles têm espaços de comunicação que os adultos estão excluídos, eles não entram. E se a gente não entende isso, se a gente não conhece isso, a gente muitas vezes acha que está tudo bem e não está. Então, entender isso é importante. Bom, quais são os efeitos, então, dessa hiperconexão digital? Ansiedade, comparação, isolamento, presença digital nem sempre é vínculo. E eu quero dizer assim que eu acho que na maioria das vezes não é vínculo, né? Ah, mas a gente estabelece vínculos importantes, tem amizades. Sim, tem, mas são vínculos diferentes dos que a gente estabelece nesse momento da vida da adolescência, quando você tem contato, quando você tem toque, que é uma coisa importante para o desenvolvimento, você poder abraçar alguém e chorar, você botar a cabeça no colo de um amigo e dizer, pô, deu tudo errado, e a pessoa tá ali com você sentir que a pessoa tá ali com você, do que você fazer isso deitado na sua cama, sozinho no seu quarto, confessando através do telefone. É muito diferente. Quem viveu isso sabe que é diferente. É diferente a gente ter um amigo do lado e a gente ter um amigo pela tela do celular. Tá, mas então eles não estabelecem vínculo? Estabelecem, só que são vínculos às vezes frágeis, sabe? Onde se eu cansei de te ouvir, se eu enchi o saco de você, eu pego meu aparelho de telefone, viro para baixo, desligo, boto aqui e deu. E deu. Se acontece alguma coisa e eu fico com muita vergonha, eu escondo, eu não conto, porque você não tá vendo. Ou então eu desligo a câmera e ninguém mais vê. É assim que eles lidam com a vergonha hoje. Eu me escondo. Quando a gente está no presencial, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo capacidades de lidar com as emoções de um jeito diferente. Eu não tenho como sair de uma situação constrangedora fechando a câmera porque eu estou ali, eu estou ao vivo, né? Eu costumo dizer que eu sou muito tímida. E aí quem me escuta aqui pela tela diz assim, sério? Não, você não. Eu disse, não, mas é porque aqui tem uma garantia para mim. Se eu falar uma coisa muito ruim, ou se alguém me disser uma coisa muito ruim, eu simplesmente fecho a minha câmera e digo assim, ó, caiu a internet. Acabou a minha internet aqui. E pronto, está resolvido o negócio. Então, essa garantia de que eu posso sempre sumir, que eu posso sempre desaparecer, vai fragilizando esse vínculo, vai transformando esse vínculo numa coisa mais frágil, né? E a gente, às vezes, não se dá conta disso nesse lugar de educador, nesse lugar de mãe e pai. A gente acha que tá tudo bem, que eles têm muitos amigos, que, né, que tá tudo certo. E aí eu coloco essa frase aqui que eu acho muito bacana da gente pensar, se tudo está sempre online, o que acontece com aquilo que não se mostra? O que acontece com aquilo que eu não falo para ninguém? Com aquilo que eu não mostro para ninguém, que ninguém vê? Porque o que está online eu escolho, supostamente escolho. Obviamente que tem, né, pode um amigo meu publicar alguma coisa que eu não gostaria? Pode. Mas ainda assim, eu tenho relativamente um pouco, né, sobre aquilo que eu quero mostrar, eu posso escolher. E aí, eu vou criando esse avatar, desse eu idealizado, desse eu que tá ali do jeito que eu quero. E vou tendo muita dificuldade de lidar com esse eu real. E isso vai nos trazendo muito sofrimento. E esse é o sofrimento que a gente vê na clínica do adolescente. E que a gente vê conversando com os pais também, que não conseguem se aproximar, que não conseguem se conectar, que não conseguem estabelecer um vínculo. Pode passar. Então, a linguagem do adolescente. Eles falam por memes, né, que é aquilo que eu estava falando, emojis, curtidas, stories, sumiços. Desapareceu uma linguagem. Você não fala nada, você, né, dá um vazio, que nem a gente diz aqui no Sul, é linguagem. E o que eles não dizem quando não falam? Uma story apagada é um grito? Um visto e não respondido
É rejeição ou é proteção? Então, o adolescente, ele grita em silêncio quando ele não encontra escuta. Um dia eu atendi na escola uma menina e ela estava, assim, muito abalada, muito impactada, e a primeira coisa que eu pensei quando eu fui conversar com ela é que, sei lá, sabe, tinha acontecido alguma coisa muito ruim na família, ela tinha brigado com alguém muito próximo, enfim, ela estava muito triste, muito chateada. E aí ela me disse assim, eu fiz a publicação de um post no TikTok e não flopou. Teve muito pouca curtida. E aí sabe, quando você toma aquele impacto, assim, de cara, não acredito que ela tá chorando desse jeito, porque ela fez um post que não teve repercussão, que não saiu como ela esperava. E aí você pensa assim, o quão frágil né, esse ser aceito, se você faz algo, e eu me lembro que na época eu pensei assim, nossa, eu volto e meia, quando eu tô na rede social, se eu passo, assim, às vezes eu vejo coisas legais e eu não curto, não é porque eu não gostei, é porque eu só passei, mas para eles isso é comunicação, isso é rejeição, isso é não ser aceito, e eu me lembro que recentemente, agora, sei lá, um mês, o meu marido fez um vídeo do meu filho, do nosso filho, jogando bola. Ele gosta de jogar bola. E aí colocou no Instagram dele, do meu marido, né? E o meu filho um dia pegou o telefone do pai, olhou e disse assim, as pessoas não gostam de mim. Eu falei, por quê? E ele disse, olha aqui, teve bem pouca curtida. Eu falei, gente, chega a dar um arrepio. O cérebro do adolescente, ele vai para uns caminhos, às vezes, que a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu faço para entender que curtida não é amor, que like não é carinho, não é atenção, porque é sobre isso, assim, é como eles entendem que eles são percebidos, que eles são amados, que eles são vistos, né? E é difícil, é cruel e a gente precisa conseguir falar sobre isso com eles, porque isso está adoecendo os adolescentes, isso está levando eles a se sentirem muito sozinhos, a se sentirem muito errados, muito não percebidos, não vistos. O que eu mais vejo na clínica adolescente é essa ideia assim de que se eu não sou curtido na rede social, eu não sou amado. Tem uma menina que um dia me disse assim, eu publico, mas eu não volto para olhar, porque eu tenho medo de chegar lá e não ver comentários legais, não ver, então ela publica e se esconde, pelo medo da reação que vai ter pela rede social. Pode passar, por favor, Sandra. O silêncio como linguagem, então, que é uma coisa que aparece muito quando eu converso com os pais. Ele não fala, ela não fala comigo. Como eu faço para falar? Eu pergunto, os pais me dizem, eu entro, eu pergunto, mas a resposta é sempre monossilábica. Tá tudo bem? Tá. Como foi a escola? De boas. Conheceu alguém? Não. Como é que tá? É sempre monossilábica, assim, são frases curtas, parece evasivas, que eles não querem que os pais saibam muito sobre o que está acontecendo. E quando você conversa com o adolescente na clínica, eles muitas vezes falam assim, eles não vão me entender. Que é aquilo que a gente viu lá no início, que eles costumam reclamar muito, eles vão me julgar. Esse é o grande medo do adolescente, eles não vão me entender e eles vão me julgar. E na medida que eu não entendo, eu julgo. E se eu julgo, eu no lugar de mãe, pai, eu tento consertar, eu tento corrigir. E aí que a conexão vai, né, para o ralo, assim, ela não acontece. Toda vez que a gente escutar um adolescente com a ideia de corrigir, com a ideia de consertar, que nem eu costumo dizer, a gente desconecta total. Isso quer dizer, Gabriela, então, que eu, como adulto na relação, não tenho que educar? Não tem nada a ver com isso. Esse é o nosso papel, e é importante que a gente tenha consciência disso, que quando a gente está nesse lugar de mãe, pai, ou mesmo professor, educador, a gente tem que educar.
Só que educar precisa de escuta. Ninguém aprende na porrada, que nem eu digo. A gente pode gerar medo, a gente pode gerar submissão, mas a gente não gera aprendizado. O que acontece, né? A gente tenta sempre educar antes de escutar. E é aí que a gente precisa começar a pensar um pouquinho na inversão dessa ordem. Escutar antes de educar. Conectar antes de tentar ensinar, antes de tentar mostrar uma outra possibilidade, um outro caminho. E eu acho que, sobretudo, é entender que, às vezes, a gente vai descobrir o caminho com eles. A gente vai caminhar do lado deles e vai dizer assim, ó, não tem nem ideia onde é que essa trilha aqui vai dar, mas nós vamos juntos. E eu acho que isso é o bacana de fazer essa travessia nesse lugar de mãe, pai, educador de um adolescente, é você se dispor a percorrer um caminho que você não sabe onde vai dar, mesmo que você já tenha passado por ele, porque é um caminho diferente do seu, não é o seu caminho. Quando meu filho nasceu, eu fiz, depois de uns anos, um quadrinho que eu tinha no meu quarto para me lembrar todos os dias. Estava escrito assim, seu filho não é seu mini eu. É uma jornada diferente, é um caminho diferente. E por mais que a gente saiba que algumas coisas vão se repetir, as emoções vão ser diferentes, os sentires vão ser diferentes. Então a gente precisa estar do lado, mas não quer dizer que a gente vai saber aonde aquele caminho vai dar. Agora existe uma grande diferença entre a gente caminhar sozinho e a gente caminhar acompanhado. Eu estava falando para o Sandro, antes de começar aqui, que o Sandro sabe que eu gosto de correr. E gosto de correr longas distâncias. E que a corrida me ensina muito sobre isso, entre correr sozinho e correr acompanhado. Eu gosto muito de correr acompanhada, muito. Só que às vezes, os ritmos das pessoas que estão correndo comigo são diferentes. E acaba que cada um vai num ritmo diferente, um mais para frente, outro mais para trás. Mas sabe qual é a diferença? É que eu sei que se eu me sentir mal durante a corrida, durante o trajeto, se eu me sentir ansiosa, se eu me sentir angustiada, eu posso voltar, se eu estiver na frente, e buscar quem está atrás, ou eu posso acelerar um pouquinho o passo e encontrar quem está na frente. Eu sei que tem alguém comigo na jornada. E é isso que faz toda a diferença para um adolescente, saber que tem alguém caminhando com eles. Não uma pessoa que vai o tempo todo dizer, você está indo pelo caminho errado, esse não é o caminho certo, mas de dizer, vamos olhar esse caminho? Vamos olhar juntos? Posso te mostrar um outro também? Eu olho o seu, você olha o meu? É esse compartilhar do desconhecido que faz a diferença. E quando eu coloquei sobre o silêncio, tem a ver muito com isso. O silêncio do adolescente, ele pode ser resistência, ele pode ser dor, ele pode ser luto, ele pode ser só tédio, sabe? Estou entediado, pode ser proteção, ou simplesmente pode ser a falta de palavras para descrever o que ele sente, porque às vezes ele não sabe. A gente acha que só as crianças não sabem, às vezes, as coisas que elas estão sentindo, mas os adolescentes também não. E se a gente parar para perguntar para um adulto, vai ter vezes que ele também não vai saber. Porque eu cansei já de perguntar para adultos, e em escolas, quando eu faço trabalho com professores, como é que você está se sentindo agora? A pessoa para assim com um olhar meio, tô bem. Não perguntei isso, perguntei o que você está sentindo. O que você está sentindo? Aí a pessoa precisa pensar. E às vezes ela não consegue dizer exatamente o que ela está sentindo. Porque o nosso vocabulário emocional é pobre. A gente não foi ensinado a pensar sobre o que a gente sente. A gente foi ensinado a dar respostas, a agir. Então é difícil, sabe? Às vezes ele não vai conseguir responder, não porque ele não quer, mas é porque ele não sabe. E a gente precisa ajudar ele a desenvolver esse vocabulário emocional. Então, o silêncio, quando ele é escutado com respeito, ele abre espaço para vínculo, ele abre espaço para conexão. E se a gente conseguir estabelecer isso com o adolescente, a gente consegue estabelecer educação, a gente consegue estabelecer confiança, a gente consegue estabelecer cumplicidade, e a gente consegue estabelecer ajuda, que eu acho que eles precisam disso também. A gente precisa, mas eles, sobretudo, também precisam. Só que é difícil você aceitar ajuda de alguém que o tempo todo te dá um caminho, de alguém que o tempo todo te diz que você está indo pelo lugar errado, de alguém que o tempo todo te corrige.
É difícil, a gente não quer. A gente quer ajuda de quem olha pra gente e diz assim, eu vou contigo, vamos junto. De quem não aponta os nossos defeitos. Então, silêncio, às vezes, fala mais do que se ele estivesse ali, falando. Silêncio é a linguagem. O adolescente cala quando não encontra escuta ou quando teme ser interpretado. Tem uma menina que eu converso, que ela fala muito que os pais não falam com ela, não escutam ela. E aí eu digo para ela, mas você tenta falar com eles? Ela diz assim, eu já sei todas as respostas. Por que o adolescente diz isso? Eu já sei o que ela vai me dizer, eu já sei o que ele vai me dizer. Ah, ele vai dizer isso, vai dizer aquilo. Porque às vezes a gente age inconscientemente com essa ideia de querer ajudar. E aí eles vão traçando esse perfil nosso, né? Eles vão nos mapeando, eles vão dizer, se eu fizer isso, ele vai dizer aquilo, se eu fizer assim, ele vai fazer assim. E é sobre isso, eles parecem que já, sabe, eu digo, mas experimenta, quem sabe ela não mudou. Não mudou, porque eles também começam a entender isso, que a gente é inflexível, que a gente adulto não muda, que a gente vai dar sempre a mesma resposta. E às vezes sim, às vezes não. Assim como a gente às vezes desiste dos adolescentes, eles também desistem da gente. E é aí que a coisa começa a ir pelo buraco, aí que a comunicação começa a ficar muito caótica. Pode passar, Sandra. Aí entra, né, o cansaço de quem educa. Eu estava fazendo a palestra nessa escola, falando sobre formas da gente se comunicar melhor com o adolescente, e uma mãe levantou a mão e me disse assim, e que horas que eu vou fazer isso? Eu chego em casa, todos os dias, às 8 da noite, tem que dar comida, fazer janta, tem que saber se fez a lição da escola, tem que saber se fez o tema, tem que preparar as coisas para o dia seguinte. Que horas que eu vou fazer tudo isso? Em que momento? É mais uma coisa para minha lista de tarefas. Então, a gente precisa olhar para isso também e entender que os adultos, os educadores, estão exaustos, estão cansados, porque a gente tem uma vida que é demais, que é muito trabalho, às vezes. A gente, às vezes, está preocupado em garantir o sustento, e a gente precisa, nesse lugar de quem atende famílias, olhar para isso e perceber isso. É duro, às vezes, a gente ter que olhar para um pai e para uma mãe e dizer assim, você vai ter que trabalhar menos, e talvez ele vai me dizer, eu não posso. E você ter que sustentar que ele vai precisar, em algum momento, encontrar um tempo para conversar com aquele filho, porque senão as coisas não vão dar certo. Não vai ser difícil, porque o psicanalista sozinho ele não dá conta, a gente escuta para aquele adolescente, mas não é para a gente ser o papel, cumprir o papel do pai e da mãe, não é sobre isso. A gente escuta, a gente ajuda eles a se organizarem, a refletir, a se conhecerem, a refletirem sobre o que eles gostam, o que eles não gostam, quem que eles querem ser, quem que eles não querem ser, mas a gente não substitui o pai e a mãe, o professor. Cada um tem um papel diferente. E às vezes a gente precisa olhar para o pai e para a mãe e dizer, tem que trabalhar menos, ou tem que dar mais atenção. Porque é isso, às vezes a gente está tão cansado que a gente não quer ouvir, a gente só quer chegar em casa e tem uma mãe que às vezes ela me diz assim, eu quero chegar em casa e só sentar na frente da televisão e ficar assistindo. E eu entendo, porque eu tenho esse desejo constante. Outro dia eu estava falando que eu, às vezes, fico até tarde no atendimento, e meu filho abre a porta, às vezes, do quarto e diz assim, mamãe, a gente pode conversar, e tudo que eu quero é silêncio. Porque eu tô cansada de ouvir. Eu ouvi o dia inteiro, e aí eu quero um pouco de silêncio, assim, só para poder, sabe, organizar os pensamentos e voltar pro lugar. E eu preciso dizer para ele, me dá 5 minutos, 10 minutos para eu tomar um banho, né? E aí a gente senta e conversa, mas eu preciso voltar para essa conversa. Porque eu sei que é nisso que a nossa relação está baseada. É nessa conversa, é nessa intimidade. Se a gente não tem intimidade com os adolescentes, a gente não estabelece conexão e a gente vai precisar dessa conexão. Porque eu costumo dizer que o cérebro de um adolescente, eu escutei essa comparação uma vez e eu achei sensacional. O cérebro de adolescente é que nem uma Ferrari sem freio. Ele vai. Então a gente precisa estabelecer conexão para poder conversar com eles quando o freio, sabe, perder todos os, não conseguir segurar mais nada. A gente precisa que eles estejam com a gente, que eles confiem na gente para contar
quando eles fizerem algo muito ruim. Porque a gente faz coisas muito ruins às vezes. E a gente precisa, sabe, que alguém nos ajude a organizar como é que a gente vai sair dessa enrascada. E o que eu tenho visto são os adolescentes fugindo dos pais quando as coisas dão muito errado. Porque tem medo, porque tem vergonha, por não serem aquele filho que talvez os pais imaginaram que eles poderiam ser. Eles têm vergonha, às vezes os pais acham que não, mas eles têm muita vergonha. Ou eles têm muito medo, sabe, de frustrar aquele pai, da consequência que aquele pai ou daquela mãe pode trazer por algo errado que ele tenha feito. Então, é difícil, assim, a gente precisa conseguir dessa intimidade, manter essa intimidade para que eles sigam nos procurando. Como escutar quando falta força? E eu acho que aqui entra uma coisa que eu aprendi, assim, que eu acho que faz muito sentido, reconhecer a própria limitação, sabe? Olhar pra gente e dizer assim, caraca, tô muito cansada. Eu estudei comunicação não violenta com a Carolina Nalon, que inclusive esteve num podcast do Cipapod, que é o podcast do NEPA, que fala sobre psicanálise e adolescência. Vou fazer um merchan aqui no meio, que quem não conhece, procura as plataformas aí para conhecer, porque é muito legal, né? Porque sou eu e a Carol Miranda que estamos lá, mas é porque é muito legal o podcast. A gente traz umas pessoas muito legal, a Carol aí. E a Carolina Nalon, que participou com a gente, ela disse uma coisa que eu acho, que eu achei muito legal, assim, não no podcast, mas me disse uma vez assim, aprendi isso com ela. Ela estava assim, muito angustiada, muito cansada, exausta, muito chateada. Ela botava a mão aqui no peito, uma mão no peito, outra na barriga, que vocês não estão vendo, mas tá aqui logo abaixo, né, aqui da parte do diafragma. Fazia uma respiração profunda e fazia essa pergunta para ela: o que eu preciso agora? O que eu preciso agora? E aí você vai se perguntar isso e talvez a resposta venha: eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso tomar um gole d'água, eu preciso de silêncio, eu preciso. E a gente precisa aprender a se dar o que a gente precisa também. Eu não estou falando da gente se dar uma casa, não estou falando da gente se dar um carro, não estou falando da gente se dar uma viagem. Todas essas coisas podem ser também. Mas eu estou falando da gente aprender a se ouvir e a reconhecer quando a gente foi além do nosso limite. Porque é isso que acontece nas relações com os filhos e com adolescentes, mães, pais, educadores. Muitas vezes a gente vai além do nosso limite e aí explode, porque a gente não consegue reconhecer esse limite. Estabelecer esse limite, reconhecer a nossa limitação, é importante para a gente conseguir manter um diálogo saudável, sabe? E às vezes poder dizer assim, eu tenho uma regra aqui em casa que eu falo com meu filho, depois das 9 da noite, se perguntar qualquer coisa, existe uma grande probabilidade da resposta ser não. Então pensa bem no que você vai me perguntar depois das 9, porque se for algo importante, vamos deixar para essa manhã de manhã, pode ser na primeira hora que acordar, mas a gente deixa para o dia seguinte, porque tem a ver com isso, eu não consigo mais pensar, às vezes, eu já estou muito cansada, e aí eu estou sem paciência, porque o cansaço nos faz isso, não ter paciência de escutar o outro. Eu costumo dizer pro Sandro, às vezes, e pro pessoal no NEPA, que eu falo assim, gente, como é que tem psicanalista que consegue atender, às vezes, 10, 12 pessoas num dia só? Eu digo, às vezes eu atendo 6, e a escuta que a gente dedica na clínica, ela é intensa, e eu fico exausta. Não pela história da pessoa, mas porque é uma dedicação você estar ali com a pessoa. Ela cansa às vezes, e a gente precisa reconhecer que, bom, esse é o meu limite. Então eu não consigo. Outro dia teve uma mãe que me disse assim, você atende às 9? Eu falei, cara, eu gostaria. Mas assim, ó, às 9 você não vai ter escuta minha, porque eu não consigo. Então eu preciso reconhecer esse limite e poder estabelecer uma outra forma de lidar com aquela situação, de encontrar um outro jeito de resolver aquela coisa que está me incomodando, que eu preciso resolver, a partir do reconhecimento desse limite. E a gente precisa aprender a acolher o nosso silêncio também, sabe? Acolher a nossa não vontade de falar, acolher o nosso não saber, muitas vezes. Às vezes a gente acha que nesse lugar de mãe, pai, de educadora, a gente tem que saber tudo. Eu tinha uma professora na escola, uma colega professora, que ela ficava muito angustiada, ficava muito chateada quando ela não tinha uma resposta para dar, quando ela não sabia, porque ela dizia assim que parecia que aquilo vulnerabilizava, ela colocava ela num lugar de não saber.
Mas às vezes a gente tem que estar nesse lugar mesmo, de não saber. Porque a gente não sabe. E reconhecer isso mais nos aproxima do que nos afasta. Mais faz a gente ter estreitamento de laços do que afastamento. Só que às vezes reconhecer o adulto que está educando, reconhecer que não sabe algo, ou que precisa ficar em silêncio, é difícil. Às vezes é difícil, porque a gente não foi educado para isso, a gente não foi preparado para isso. Escutar o outro é possível quando também nos escutamos. Quando a gente dá conta de entender o que a gente precisa, o que a gente está sentindo, a gente começa a abrir espaço para conseguir entender o que o outro precisa. Se eu estou com sede, quer ver? Não é nem sede, se eu estou com muita vontade de ir no banheiro, é muito difícil ficar escutando a pessoa. Você fica, parece que com aquilo focado na cabeça, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. E aí, sabe, a escuta se vai. Então a gente precisa, às vezes, parar e dizer, ó, só um pouquinho, eu vou resolver uma parada bem rapidinho aqui e volto pra gente continuar esse papo. A gente não tem problema nenhum a gente interromper um assunto no meio. Quando a gente tá falando com os nossos filhos, quando a gente tá dando aula, às vezes eu tinha colegas na escola, professoras que diziam assim, nossa, tava só esperando bater o sinal para poder tomar um gole d'água, para poder ir no banheiro. Eu digo, gente, mas por que não interrompeu 5 minutos da aula, saiu e foi? Não posso. Mas por quê? Por quê? Então, começar a pensar sobre isso. Por que que a gente leva as coisas todas tudo ao limite? Por que que às vezes a gente ultrapassa esse limite? Quais são as consequências disso? Como é que a gente estabelece as relações que a gente tem sempre com essa ideia de que vai ao limite, vai ao limite, vai ao limite? Pode passar. Estou bem no fim. A conversa livre dentro de casa. Então, eu acho que aqui, eu falei tudo isso para chegar aqui. Como é que a gente estabelece uma conexão com um adolescente? Como que a gente, nesse lugar de educador, de mãe, de pai, estabelece uma conexão com o adolescente? A gente precisa falar de bobagem. A gente precisa falar de aleatoriedades, de coisas nada a ver. A gente precisa de espaço para rir, para chorar, sabe? De leveza. Conversa livre dentro de casa traz leveza, leveza traz conexão. Então, a importância da conversa despretensiosa e acolhedora, sabe? Teve uma época que a minha irmã ia fazer vestibular, estava estudando vestibular, meu pai chegava do trabalho, todo dia ele fazia a mesma pergunta, todo dia, a primeira coisa que ele falava quando chegava em casa era, fez uma redação hoje? Ele dizia para ela, porque ela tinha muita dificuldade na escrita. E eu acho que ele repetiu isso, sei lá, por muitos meses, assim, todos os dias de segunda a sexta. E a minha irmã um dia disse assim para ele, por favor, fala outra coisa, pergunta outra coisa. Porque é sobre isso. A gente tem muitas coisas para se preocupar. A gente se preocupa se eles estão estudando, se eles estão se alimentando bem, se eles estão praticando esporte, se eles estão acordando, se eles estão dormindo, se eles escovaram os dentes, a gente se preocupa com um monte de coisa. E aí a gente começa a estabelecer nos nossos diálogos só essas preocupações. E a conversa livre, a conversa despretensiosa, aquele papo, sabe, jogar papo fora, não existe. Quando você conversa com um adolescente, pergunta para eles assim, o que você conversa com seus amigos? Ah, eu converso tudo. Tudo. O que é tudo? Qualquer coisa, eles me dizem, o que estiver rolando, qualquer bobagem, a roupa da professora, o que eu vi na TV hoje de manhã, o que eu vi no TikTok, é qualquer coisa. E a gente tem que aprender a conversar sobre qualquer coisa, porque a gente desaprende isso, a conversar sobre qualquer coisa. E é isso que vai nos aproximar deles, é isso que vai gerar confiança deles na gente. Então, a importância dessa conversa, a reflexão sobre temas importantes da vida cotidiana. Sabe? Não é só conversa livre e despretensiosa, mas também é sobre refletir sobre coisas da vida, sabe? É tipo, hoje eu estava andando na rua e uma pessoa, sei lá, passou e viu um acidente de carro e tal, e a pessoa ultrapassou a placa. É conversar sobre coisas que também são importantes e perguntar a opinião deles, escutar o que eles pensam sobre determinados assuntos. A gente se engana quando a gente acha, às vezes, que eles não estão nem aí sobre a vida. Eles estão super conectados, eles estão vendo as coisas acontecerem, eles estão vendo as manchetes,
mas ao mesmo tempo eles estão organizando aquilo do jeito deles, e a gente está organizando do nosso jeito. Como é que a gente junta esses dois jeitos? Como é que a gente estabelece uma conversa a partir do meu jeito de ver a vida, o mundo, e do jeito deles de perceber isso? Então, é conversar sobre coisas que acontecem, sabe? Outro dia, meu filho me disse assim, chegou em casa, ano passado: mamãe, entrou um menino novo na escola. Falei, ele disse, mas ele é triste. Eu digo, triste? Por quê? Não, ele é muito triste. Eu falei, mas por quê? Daí ele me disse assim, é porque ele é adotado. Eu falei, mas ele é triste porque ele é adotado? Eu falei, a mãe dele não quis ele. Eu falei, mas filho, ele é adotado, ele não tem uma mãe? Mas não é de verdade. Então é sobre isso, entende? É sobre você conseguir estabelecer conversas a partir daquilo que vem dele, de como que ele te traz, e a gente acha que às vezes não dá para, sabe, para falar um assunto sério, tem que senta aqui, fazer o que meu pai fazia, senta aqui que agora eu quero falar com você. Chega a dar medo, chega a arrepiar. Não, a gente pode pegar, na hora, eu tava botando roupa no varal, ele tava segurando as roupas, me alcançando e eu estendendo, e ele soltou essa. E ali a gente estabeleceu essa conversa. E o adolescente é a mesma coisa, né? Eu escuto os pais dizendo assim, eles ficam só trancados dentro do quarto. Entra no quarto. Eu gosto muito do Hugo Monteiro, que escreveu o livro A Geração do Quarto, e o Hugo fala isso, a gente precisa entrar no quarto. Não é para meter o pé na porta e dizer sai do quarto. Entra no quarto, senta do lado, senta na cama, fala um pouco sobre você, porque se você entrar e perguntar alguma coisa para ele, ele vai te dar uma resposta monossilábica, mas você pode entrar e só dizer, posso ficar aqui com você um pouco hoje? Fica aqui. O que tá fazendo? Tá jogando? Posso jogar junto? Me ensina, me fala, como é que é? Demonstrar curiosidade sobre aquilo que faz sentido para eles. O que geralmente a gente faz? A gente diz que tudo que vem deles não presta. A música que eles escutam é ruim, os livros que eles leem quando leem é ruim, as coisas que eles assistem é ruim, as redes, tudo é ruim. A gente critica, a gente julga. Eu escuto às vezes a geração preguiçosa, a geração do nada com nada, de que não quer nada com nada. Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai convidar alguém para entrar no seu quarto, que você sabe que se você entrar, você vai ser criticado, vai te dizer que você está errado, que você tinha que fazer diferente. É para fechar a porta mesmo, né, gente? A gente não quer isso na nossa casa. Quem de nós convida para dentro da nossa casa alguém que vai entrar e vai dizer, pô, mas você não limpou a casa direito? Pô, mas que casa bagunçada. Pô, a gente não convida, a gente fala para a pessoa, só um pouquinho, né? Te convidei aqui para vir tomar um café, você vem falar da minha casa, vai embora. E é sobre isso, é essa relação que a gente precisa estabelecer com os adolescentes, sabe? Demonstrar curiosidade sobre o que faz sentido para eles. Ser curioso, mesmo que a gente não goste, eu não estou dizendo que a gente tem que gostar, não é sobre gostar. É sobre ser curioso, é sobre tentar entender, fazer um esforço de entender por que ele gosta daquilo. Quando a gente faz isso, eles começam a ouvir do que a gente gosta. E, de novo, não é porque eles vão gostar, mas eles vão começar a entender e perguntar, mas por que você gosta disso? Eles também vão demonstrar curiosidade sobre o que faz sentido pra gente. E às vezes isso vira uns papos muito legais, sabe? Na zoeira, na brincadeira, mas vira papo legal, que introduz assuntos importantes, que introduz assuntos sérios, que são coisas que a gente precisa começar a estabelecer com eles. Conversa como espaço de crescimento, então esse lugar que a gente dá risada, mas também fala sobre coisas importantes, que a gente aprende e que, sobretudo, a gente troca, a gente interage. Conversa, gente, não é sermão. Conversa é interação. Conversa é troca. É escuta e eu escuto de lá e falo daqui, mas às vezes vai ser só escuta. Às vezes, sabe, não é sermão. O Cláudio Tebas e o Christian Dunker escreveram aquele livro O Palhaço e o Psicanalista, e eles falam muito dessa escuta do hospital, né, como esse lugar de escuta, que a gente acolhe, que a gente cuida, que a gente, né, eu gosto muito de pensar isso, a fala do outro é quase como algo que a gente precisa proteger, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa deixar ali, sabe, quentinho, cuidado, assim, porque é sobre isso. Eu cuido do que eu escuto. Eu trato com respeito aquilo que eu escuto, mesmo que não me faça sentido. Eu preciso cuidar. É assim que a gente se conecta com o outro.
Pode passar, por favor. E aí, para quem assistiu ano passado a palestra que eu fiz no Seminário de Psicanálise e Adolescência, do NEPA, eu trouxe essa história aqui, e é uma história que para mim é muito significativa, e eu vou trazer ela aqui. Então, quem já ouviu, desculpa aí, mas quem ainda não ouviu, acho que talvez faça sentido para fechar essa aula de hoje. Essa história está no livro do Cláudio Tebas, que é um palhaço, que escreveu com Christian Dunker, o palhaço e o psicanalista. O nome do livro é Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Agora me lembrei, viu? Às vezes eu lembro o nome dos livros que eu leio. E o Tebas, ele começa o livro contando isso, assim, ele diz que em 2017, o palhaço Arthur Toyoshima foi representante brasileiro da expedição dos Palhaços Sem Fronteiras ao Sudão do Sul. E após uma das apresentações, o Arthur viveu uma experiência muito especial. Depois da apresentação, quando as pessoas voltavam para suas casas, eu me deparei com um muro feito de telhas que separava a escola. Nesse muro tinha um buraquinho, e eu notei alguns olhinhos me olhando. Eu me aproximei e eles se assustaram. Coloquei então meu dedo pelo buraco, e alguém do outro lado conectou-se, tocando. Depois coloquei 2 dedos, e alguém conectou seus dedinhos aos meus. Tirei meus dedos e esperei. E foi então que veio um dedinho, e fui eu que me conectei a ele. O que eu acho lindo dessa história é a reafirmação de que mesmo quando barreiras parecem impedir de nos comunicarmos, aqueles que de alguma forma querem entrar em contato descobrem uma maneira de conseguir. Quando muros nos separam, um pequeno buraco pode ser a porta para a conexão. E aí, baseado nessa história, o Arthur Toyoshima escreveu, então, um poema que está no livro. Pode passar, Sandra. Que diz assim: o dedo que atravessa o muro pela fresta é dedo de gente. O dedo que se conecta ao dedo que atravessa o muro pela fresta é dedo de gente. Não é dedo branco, não é dedo preto, não é dedo cristão, não é dedo pagão. Não é dedo rico, não é dedo pobre, é dedo sem gênero. Esse dedo sem nome é gente o que resta na ponta do dedo, que encontra outro dedo de gente na fresta. E eu gosto muito desse poema, eu acho ele muito bonito, e eu sempre lembro dele com essa ideia de comunicação, de uma comunicação que precisa que as duas pessoas estejam curiosas uma pela outra, sabe? Eu boto meu dedo ali e eu espero que o outro encoste o dedo dele no meu. Só que eu só vou fazer isso se eu tiver curiosidade para conhecer, para encostar naquele dedo para conhecer. E a gente só desperta a curiosidade pelo outro quando existe escuta. Por que os adolescentes falam com os psicanalistas? Porque eles são ouvidos, porque esse é o nosso papel, escutar. E é a partir dessa escuta que eles vão se organizando, que eles vão se percebendo. Então, quando existe intenção, quando existe curiosidade, às vezes eu falo assim, nossa, eu não gosto de anime. Mas às vezes eu assisto anime, porque eu quero entender o que eles estão, sabe, achando de tão legal naquilo ali. Eu quero entender qual é o barato. Às vezes eles trazem umas coisas para as sessões e eu quero entender. E eu vou lá e assisto. E aí eu falo para eles, não gosto não, mas me conta, o que você gosta? Que parte é a que você mais gosta? O que quer dizer isso aqui? Me explica. Pede para um adolescente te explicar alguma coisa. Gente, eles dão uma aula sobre aquilo que faz sentido para eles, porque eles gostam. E aí a gente começa a fluir na comunicação. Então, se tiver curiosidade, se tiver disposição, se tiver vontade, a gente estabelece uma comunicação, por mais truncada que ela seja, por mais difícil que possa parecer. Pode passar, Sandra, acho que tem umas referências na próxima página. Coloquei aqui algumas coisas que, né, eu gosto muito, que eu acho que são, assim, muito bacanas para começar a pensar essa temática, que são muito livres, assim, a Geração do Quarto, falei aqui, do Hugo Monteiro, acho muito legal, mostra aí uma pesquisa que ele fez durante alguns anos com adolescentes, traz falas de adolescência, um livro muito rico para a gente pensar nesse sofrimento dos adolescentes, em como eles estão se percebendo, em como eles estão lidando com a vida, como ela está.
Gosto muito da Elisama Santos. Elisama é uma psicanalista, mas fala também muito de CNV. Ela fala nesse livro sobre educação não violenta, e tem o outro dela ali, Vamos Conversar, que também traz, assim, como é que a gente pode se organizar, como é que a gente pode pensar nessa conversa com os adolescentes. Acho que é importante para a gente entender um pouco como essa geração pensa, como essa geração está lidando com essa hiperconexão. Esse livro do Geração Ansiosa, gosto muito também. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, da Philippa Perry, eu acho muito legal. Ela fala basicamente sobre infância, mas eu acho que a gente tira muito dali que vai servir para conectar com os adolescentes também. A Philippa traz uns exemplos maravilhosos nesse livro, eu gosto muito dele. Faz alguns anos que eu li, mas eu acho que ele é sempre muito atual. Tem esse livro que eu acho, assim, um abraço, é um mimo. Você conhece, Sandra, A Casa das Estrelas? Cara, eu descobri esse livro, assim, há uns anos atrás, e eu me encantei. É um livro organizado pelo Javier Narrandro, era um professor. É um país da América Central ali, nunca sei bem qual é o país, se é Porto Rico, não sei, um desses países da América Central. E o Javier, ele organiza frases, como se fosse ele pega palavras com a letra A, palavras com a letra B, e aí ele bota definições das crianças e alguns adolescentes sobre esses conceitos. Então ele pega como é que uma criança, por exemplo, define um adulto, né? Ele fala, o que é um adulto para você? Aí tem um menino, acho que é de 11 anos, o menino, ele responde, adulto é toda pessoa que fala primeiro de si. Cara, olha a riqueza disso, é muito legal isso, a gente entender como é que eles estão percebendo. Professor, o que é professor? Aí tem um que diz assim, professor é aquele que fica escrevendo sem parar. É muito legal, assim, eles têm umas definições que acabam com a gente pensa assim, meu Deus do céu, olha como eu sou visto por eles. Então, fica a dica, eu acho que é um livro muito bonito de ser lido. Alguns filmes e séries aí, tem o filme Um Filho, que, inclusive, acho que foi o primeiro episódio do podcast, se pode, a gente falou sobre esse filme, eu acho que é sensacional. 13 Reasons Why, que é uma série, também fala um pouco sobre bullying, fala um pouco sobre, né, como é que o adolescente se sente. A série Adolescência, que teve aí nas top 10 aí do Netflix durante um bom tempo, aí também foi um boom de discussões nas redes. Acho que vale muito a pena para a gente entender como é que esse adolescente da modernidade está se conectando, como é que ele, né, se comunica. E esse filme, O Guia da Família Perfeita, é o filme do nosso próximo podcast, que é o último da temporada, que vou até fazer um merchan aqui, a Carol está aqui, eu acho, que vai ser com a Karina Camacho, que também uma psicanalista muito bacana, e a gente vai estar falando sobre esse filme, O Guia da Família Perfeita. Então aguardem, que vai vir coisa boa, super recomendo. Acho que falei bastante, acho que falei demais. Queria ouvir um pouquinho como é que isso bateu para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Sandro, por me ajudar aqui a organizar. O Sandro é o backup aqui nos slides. Nós é que temos a agradecer, Gabi, que é isto. Deixa eu fechar tudinho aqui.